Salve, bom dia. E aí, galera? Vamos lá. A gente falou na semana passada, começou a falar nas aulas anteriores sobre Revolução Inglesa. E eu, se não me falha a memória, falei com vocês na primeira aula que esse ano, basicamente, a gente trabalharia os acontecimentos dos séculos 17, 18 e 19. O conteúdo programático de vocês seria baseado nesses três séculos, praticamente. Então a gente discutiu, vamos dizer assim, o princípio do questionamento contra o absolutismo. Lá na Inglaterra a gente teve todo aquele processo de revolução, a Revolução Puritana, a República Puritana lá com Oliver Cromwell. Depois que ele morre, essa república ela é desfeita, a monarquia retorna ao poder na Inglaterra e é instaurado então um modelo de monarquia diferente do que existia no restante da Europa. Não era mais uma monarquia absolutista, mas uma monarquia parlamentar. Essa questão do poder estar concentrado nas mãos apenas do rei, isso começa a ser questionado lá na Inglaterra a partir dessas revoluções. E a partir da aula de hoje a gente vai ver como que isso ganhou proporções no restante da Europa, a partir de uma linha de pensamento que a gente vai chamar de iluminismo. Beleza? Então vem comigo. Contexto. O iluminismo ele vai se desenvolver principalmente no século XVIII na Europa. Ele vai se fortalecer, vai se consolidar nesse período. Dentro dessa época, diferente da Inglaterra, que tinha passado pelo seu processo de revolução, os demais estados modernos, os demais países da Europa, eles ainda eram reinos absolutistas. Aquela dinâmica em que o rei ele manda em tudo e ninguém questiona. Beleza? Quando o absolutismo ele começa na Europa, lá pelo século 13, 14, 15, a Igreja Católica ela começa a perder um pouquinho de protagonismo, vamos dizer assim. Mas com o passar do tempo, a Igreja ela volta a ter protagonismo junto com os reinos europeus, principalmente depois da conquista da América, grandes navegações, a colonização espanhola, portuguesa, britânica e toda essa parafernália. Então, o modelo de sociedade na Europa durante o absolutismo, durante a Idade Moderna, ele ficou, vamos dizer assim, razoavelmente parecido com o que era lá no feudalismo da Idade Média. Só que agora a gente não tinha somente... Caraca, a garganta falhou. A gente não tinha somente aquelas três classes antigas, né, lá da Idade Média. Clero, nobreza e povo. Com o surgimento, o retorno do comércio à Europa e com o surgimento daquele modelo econômico que a gente chama de mercantilismo, surgiu uma nova classe, que eram os burgueses. Os burgueses eram quem, vamos dizer assim, tocavam a prática do comércio na Europa. E essa galera foi enriquecendo muito com o passar dos anos. Só que mesmo ganhando muita grana, os burgueses eles continuavam sem voz ativa nenhuma. Eles não tinham poder político nenhum. Eles ainda eram considerados como fazendo parte do povo, mesmo que eles não fossem mais pobres. E é óbvio que eles não curtiam muito esse negócio. A ordem social ainda era baseada no que a igreja e o rei determinavam. E os burgueses, então, eles começam a questionar essa ordem social. Aqui eu coloquei para vocês esse esquema famoso da pirâmide social, que traz um detalhe. Lá na Idade Média, a primeira e a segunda posição eram invertidas. A igreja estava acima de tudo, abaixo o rei e a nobreza e o povo lá na base. Na Idade Moderna, as primeiras posições se inverteram. O rei e a nobreza vão para o topo, o clero, a igreja, vai para a segunda posição, mas o povo continua lá na base junto com a burguesia. Isso é aquilo que a gente chama de sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade, dividida em estamentos. Muito esclarecedor, professor. Sociedade dividida em estamentos é uma sociedade dividida em classes que não podem ser mudadas. Se você nasce numa classe, você vai morrer nessa classe. Se você nasceu como pobre, não importa o dinheiro que você ganha ao longo da sua vida, você vai morrer assim. Vai morrer na condição de pobre. Beleza? Então, como eu falei para vocês, a burguesia ela vai começar a questionar esse negócio.
A burguesia, ela não vai, a partir do século XVIII, ela não vai mais aceitar se submeter a todas as vontades do rei e da igreja, uma vez que agora eles tinham grana, beleza? Era a burguesia quem, vamos dizer assim, fazia a roda econômica dos países girar, fazia com que a economia se movimentasse. Então, a partir desse período, eles vão começar a levantar alguns questionamentos, beleza? No próximo vídeo, a gente começa a falar sobre esses questionamentos que a burguesia vai começar a levantar no século XVIII.